Olá, bom dia! Hoje, 13 de junho. A partir de agora, você acompanha comigo os assuntos da pecuária e do agronegócio em Santa Catarina. Vamos aos destaques do programa de hoje. EPAGRE orienta sobre o manejo adequado para a produção de tangerinas em Santa Catarina. E ainda, em Orleans, a tecnologia tem ajudado o pecuarista. A ordenha robotizada é uma tecnologia que facilita a produção do leite. E um alerta para os criadores de abelhas. Com a chegada do frio, alguns cuidados devem ser observados para que as baixas temperaturas não interfiram na produção do mel. E vamos ver também que os grãos têm se tornado economicamente mais vantajosos para o agronegócio. E tem mais notícia boa. Os produtores rurais catarinenses contarão com mais recursos para minimizar os impactos da estiagem em todo o estado. Esses e outros assuntos agora no ND Agro, que já está no ar. E a gente começa o programa de hoje falando que a produção de tangerina Poncã vem se destacando em várias regiões aqui do estado. A cultura, que é muito comum em grande parte aqui das propriedades rurais, tem se transformado em uma importante fonte de renda para nossos agricultores. Nossa equipe esteve em uma propriedade conferindo tudo de perto, olha só. Nos pomares, os galhos estão carregados. Nesse ano, embora alguns produtores de Poncã tenham enfrentado problemas como fungos e outras doenças relacionadas à citricultura, aquele que buscou a ajuda da assistência técnica está colhendo bons frutos. Nessa área, localizada no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, a EPAGRE vem desenvolvendo alguns cultivares específicos e que têm o objetivo de melhorar a qualidade do que é produzido no estado, fortalecendo a colheita e o consumo das chamadas frutas de mesa. Agora chega a época de comprar mudas, então tem todo esse movimento de compra de mudas, né, de frutas, né? Então fazer o plantio, além para ter, vamos supor, frutas cítricas para um maior número de meses do ano, mas sim plantar para ter excedente de venda. Essa é muita importação de frutas aqui. Segundo o engenheiro agrônomo da EPAGRE, o cultivo de frutas como a tangerina, que também é conhecida como mexerica ou poncã, ocorre em maior quantidade na região oeste do estado, em vista das características de clima e solo. A gente fala em brilho solar, então nós temos mais quantidade de luz aqui no oeste, isso favorece principalmente a produção de frutas cítricas de qualidade. Para quem tem, por exemplo, uma área de terra sobrando na propriedade e quer investir no plantio de bergamotas e tangerinas ou pretende melhorar o pomar existente, este pesquisador da EPAGRE dá algumas dicas importantes para ter um cultivo saudável e lucrativo. A gente pode começar aí pensando em escolher qual é o tipo de fruta, a variedade, né, que vai ser cultivada, que tenha boas características genéticas, que seja uma muda de qualidade e sem problema de doenças, né? Formando um pomar aí com boa genética e boa sanidade, nós vamos nos preocupar com o manejo. E para produzir frutas com um bom aspecto visual, que é muito importante no caso das tangerinas, nós temos que nos preocupar com poda e com desbaste de frutos, além de outros fatores, claro. Nós estamos aqui no pomar experimental da EPAGRE com 2 exemplares que são comuns de serem encontrados em várias propriedades rurais do grande oeste catarinense, onde a parte de cima é a poncã, que todo mundo conhece. Agora a parte de baixo, porta-enxerto, é diferente. O que pode acontecer, por exemplo, é o produtor ele manter um manejo adequado nessas árvores maiores, fazendo com que elas fiquem com um aspecto menor, facilitando assim também o trabalho de colheita e aplicação de algum produto, para que ela facilite tanto quanto essa aqui. Elas variam muito assim na quantidade, no tamanho que elas atingem, né, quando adultas. Então tem plantas que crescem muito, como é a poncã. E a gente pode usar diferentes porta-enxertos ou cavalos para tentar segurar elas por um tamanho menor, ou então através da poda, como foi o caso aqui, a gente retira os galhos que tendem a crescer mais verticalmente, mantém os que são mais decumbentes, mais inclinados, né? E com isso as plantas ficam numa altura que a gente consegue manejar e colher com facilidade. Ainda com relação à poda, ela auxilia para que as plantas possam produzir frutos de qualidade por mais tempo. Conforme elas envelhecem, fica muito sombreada a copa e acaba que a falta de luz faz com que os frutos não fiquem tão bonitos, tão coloridos, né? Então a gente
com plantas assim, como essas aqui que são da tangerina Poncã, né? Essas plantas aqui já foram podadas todos os anos para ficar com essa forma e para elas ficarem com os galhos separados, né, e abertos, que a luz consiga penetrar e dar mais qualidade para os frutos. Em Orleans, pecuaristas aderiram à ordenha robotizada. É uma tecnologia que tem auxiliado muito na produção de leite. Muito importante, olha só. A pecuária leiteira é o negócio principal do Renato, há 20 anos. A propriedade localizada em Orleans tem quase 70 vacas. Para otimizar na ordenha dos animais, ele buscou um sistema robotizado. A gente que vem nesse sistema de produção leiteira há 20 anos, a gente procura sempre melhorar. E a melhora ela é realizada através de tecnologia, através de informações. A tecnologia é holandesa e a retirada do leite de forma robotizada proporciona um aumento na produção e melhoria na qualidade do produto. No lugar do pasto, as vacas leiteiras ficam em um galpão como esse. Aqui, elas têm total liberdade para se alimentar. Então, essa tecnologia hoje ela funciona com um fluxo livre, né, onde todas as vacas que estão dentro desse confinamento, elas têm disponibilidade 24 horas por dia para serem ordenhadas assim que elas desejem, né? Então elas acabam sendo ordenhadas 3, 4, 5 vezes por dia, conforme a produção de leite. Quando elas chegam aqui nesse box, elas passam por um processo de detecção por essas câmeras em 3D. Elas que fazem toda a leitura do animal. E aí, caso elas estejam aptas para a ordenha, elas permanecem aqui e começa o processo. Caso elas não estejam prontas, elas saem por esse portão e aguardam a próxima vez. A leitura dos dados é feita nesse transponder, uma espécie de chip. Por meio dele, o computador identifica informações como data de nascimento, se elas estão no cio e até mesmo informações importantes sobre a saúde do animal. Todas as ordenhas delas, não é por dia, cada ordenha dela, ela passa por uma avaliação infravermelho que tem no braço do robô. Essa avaliação me dá eletrocondutividade, me dá se tem presença de sangue no leite, me dá se ela tem um leite com uma mastite, né, um leite mais aguado, com alguma anormalidade. De forma convencional, o leite é retirado 2 vezes ao dia. Com a tecnologia, ela é ordenhada conforme a necessidade do animal, que vai até o box de forma intuitiva. A máquina aumenta a produção em aproximadamente 4 litros por vaca. Hoje nós estamos batendo 3 ordenhas ao dia. Teve um número significativo de 17 litros de média que tinha para quase 22. Deu um belo salto, né? E também com o mesmo custo, né? A propriedade da família De Biasi foi a pioneira no sul do estado com a ordenha robotizada, o que agrega na produção leiteira de Orleans. Com o apoio da Epagre, os produtores têm investido em pastagens e também na produção genética dos animais. Orleans, nos últimos anos, ela vem se destacando, né, bastante na produção leiteira. Se a gente analisar que há 10 anos atrás nós tínhamos em torno de 20 mil litros de leite que saíam do município todo dia, né? E hoje nós temos aproximadamente 70 mil litros de leite. Investimento que está proporcionando bons negócios e qualidade de vida para a família. A diferença foi a mão de obra. Deu muito menos serviço em ordenhar as vacas, pois elas vão a hora que elas querem, que elas sentem desconforto e vão ordenhar. Então a gente não teve dúvidas de que realmente o investimento seria bom, porque vai trazer, além do conforto para a família, o conforto para os animais, que a gente também preserva muito isso, até porque o custo para produzir um animal ele é muito alto, então a gente tem que prolongar a vida produtiva da vaca. E as abelhas são insetos sensíveis a mudanças em seu habitat.
Seca, chuva em excesso, calor, frio podem interferir diretamente na produção do mel. Por isso, os produtores devem ter alguns cuidados especiais, principalmente no inverno que está se aproximando. Esses pequenos operários trabalham 24 horas por dia para produzir o mel que a gente adora comer junto com aquele pãozinho, não é verdade? Mas com a chegada do inverno, as abelhas sem ferrão sofrem com as baixas temperaturas. Os insetos param de trabalhar e se aglomeram sobre as áreas das crias para conservar o calor corporal e aquecer as larvas. E também acabam consumindo o próprio mel que produzem. Aqui no Médio Vale do Itajaí, se estima que existem cerca de 400 criadores de abelhas sem ferrão, que são espécies também que sofrem muito com as baixas temperaturas. Por isso, é importante que esses criadores fiquem atentos a algumas dicas para preservar a espécie e também garantir a produção de mel. Então, a temperatura ideal para elas trabalharem é de 20 a 35 graus. Também acima de 35 graus é complicado. E abaixo de 20 graus, né, de 20 a 25 graus, algumas espécies, né, já ficam quietinhas. E abaixo de 10 graus, muitas abelhas você nem vê movimento, né? Então, assim, acima de 25 graus, por isso que na primavera é que começa a maior parte da atividade delas, né? Tanto de reprodução quanto de coleta de néctar. O manejo correto vai garantir a produção da safra, que pode variar entre 1 e 2 quilos de mel por caixa. Na propriedade da Fabiana, existem 140 caixas divididas entre 14 espécies de abelhas sem ferrão. E dá para entender o cuidado que ela tem. O melhor para elas é o néctar que elas extraem das flores, certo? Agora, se caso você vê que a colônia não tem, né, uma quantidade boa de néctar, né, estocado, né, de mel estocado e pólen, então a gente entra com uma alimentação artificial. O manejo correto vai garantir a produção da safra, que pode variar entre 1 e 2 quilos de mel por caixa. Uma empresa de Concórdia criou uma máquina para triturar carcaças de suínos. Com isso, o processo de decomposição dos animais é bem mais rápido. Olha que interessante. Santa Catarina é destaque nacional em produção de suínos. Para cerca de 9 mil produtores de 75 cidades do Oeste, um dos principais problemas enfrentados é com o destino das carcaças dos animais mortos. Esse material depois vai para a propriedade rural, atrapalhando também a própria lavoura, além da insalubridade do produtor e outros riscos que a gente via que tínhamos que fazer uma inovação tecnológica para resolver todo esse problema. Para isso, essa metalúrgica de Concórdia criou uma máquina para triturar as carcaças de suínos e tentar solucionar o problema dos produtores. Segundo dados da Associação Catarinense de Criadores de Suíno, por ano são abatidos cerca de 13 milhões de animais aqui no estado. Quando isso acontece, o proprietário precisa esquartejar esse animal. Os restos são colocados em uma composteira igual a essa. Aqui ficam cerca de 6 meses a 1 ano até a decomposição. Agora, com a máquina, esse processo vai ser bem mais rápido. A máquina tem capacidade para fragmentar um animal de até 300 quilos. Durante a apresentação, foi triturada a carcaça de um suíno de 140 quilos. Todo o processo durou cerca de 30 minutos. Nós começamos a trabalhar com a ideia de fazer um equipamento que fizesse esse trabalho de fragmentar uma carcaça inteira para eliminar a mão de obra do produtor, né? E fazer com que isso se transformasse numa massa possível de colocar numa composteira e diminuir muito o tempo de decomposição, né? Para daí depois ir para a lavoura. Com a máquina, até mesmo os ossos são triturados, o que facilita na hora da decomposição. Luiz tem cerca de 1.800 suínos na propriedade. Por mês, ele perde de 3 a 4 animais. Agora, com o novo equipamento, o processo vai ser mais fácil. Veio para solucionar o problema, né? E facilitar muito a mão de obra nossa, né? Porque, veja bem, um animal aí de 100 quilos, eu acho que leva aí 5 minutos para ele moer tudo, né? E moendo, aí você joga na composteira, a questão aí de 30 dias devem estar já tudo decomposto, né? E aí a gente já pode jogar para a lavoura, né? Ou 120 dias jogar para a lavoura, daí, né? A máquina já está disponível no mercado.
e custa em média R$ 71 mil. A alternativa da Associação Catarinense de Criadores de Suínos será buscar auxílio com o governo do estado. Que a gente consiga, então, políticas do governo onde ele possa talvez subsidiar juros para que o produtor possa ter isso e a longo prazo de pagamento, que isso não só vai ajudar na questão do produtor ali, a questão sanitária do estado, mas também a própria questão ambiental dentro da nossa suinocultura, que hoje a gente tem as leis que têm que ser cumpridas, então esses processos a gente tem que buscar recursos para que todo produtor possa ter isso dentro da propriedade rural. Os cereais de inverno têm chamado a atenção de muitos produtores rurais aqui de Santa Catarina. Os grãos têm se tornado economicamente mais vantajosos para o agronegócio. Dessa vez, nossa equipe visitou uma propriedade que utiliza cereais para a alimentação do rebanho e o que sobra é comercializado. O Ricardo, junto com o pai, cultivam na sua propriedade aveia e cevada já há alguns anos. Agora, em 2021, começaram a plantar trigo para silagem, que será semeado ainda no mês de junho. Na terra, tem aveia plantada para pastagem, que também é utilizada para a cobertura do solo. Então, pensando em proteger bem o solo para depois ele compensar e dar o retorno desejado para a gente, né? Então, a gente sempre pensou em fazer no inverno uma ótima cobertura de solo para isso, para depois lá na safra de verão ter um rendimento na produção esperada do que a gente investe no solo, né? Na propriedade, que fica em Faxinal dos Guedes, tudo que é plantado aqui é utilizado para a alimentação do rebanho. O que sobra é comercializado. No verão, eles plantam milho, soja e feijão. É a tão conhecida rotatividade do solo. Alguma coisa a gente até vende, em torno de uns 10% aí a gente até comercializa. Na verdade, a gente pensa primeiro em ter a comida reservada para os animais da propriedade e aí se a gente vê que sobra alguma coisa, a gente até comercializa daí. Para esse engenheiro agrônomo, o uso da terra para a cobertura de solo é de suma importância, já que ele é a base para uma boa agricultura. E se o produtor tiver um solo com cobertura, ele vai ter uma tolerância muito maior quanto à erosão, quanto no ano de estresse hídrico, porque a cobertura acaba sendo uma barreira física para não perder água também e a cultura tolerar muito mais momentos difíceis. O cultivo de cereais de inverno é uma aposta para a substituição do milho, principalmente para a ração animal. Nos últimos anos, produtores de várias regiões do estado já usam os cereais em suas propriedades durante o ano todo. Ano após ano, o produtor vê essa necessidade de alimentação para rebanho, o produtor tem confinado animais e anualmente o investimento acaba sendo superior para ter uma silagem com uma maior qualidade e para ter uma reserva maior de silagem para os animais, durante mais de um ano inclusive. Desde 2019, o governo do estado tem criado políticas públicas para garantir outros grãos, já que a oferta do milho está mais baixa a cada ano. Agora, no período de entre-safra, a ideia da Secretaria de Agricultura é incentivar o produtor a cultivar cereais de inverno, sempre com o apoio das cooperativas espalhadas pelo estado. Desde a conservação, a proteção do solo, com esses cereais, a redução dos custos de produção da propriedade, porque ali, a partir disso, a gente consegue ter um produto que vai ter um valor agregado, destinado, aí, nesse caso, à produção de ração, para ser consumida na cadeia de proteína animal. E tem notícia boa para fechar o ND Agro de hoje. Os produtores rurais aqui de Santa Catarina vão contar com mais recursos para minimizar os impactos da estiagem em todo o estado. Uma lei sancionada essa semana garante mais investimentos financeiros para a Secretaria de Agricultura, para poder reforçar o apoio à construção de cisternas e também à conservação de fontes e nascentes. Quem explica melhor para a gente é o secretário de Agricultura, Altair Silva. 100 milhões de reais em 2021, mais 100 milhões de reais aprovado para 2022 e mais 100 milhões de reais para 2023. São investimentos importantes para que o produtor possa fazer reservação de água, possa ter uma reserva de água
em cada propriedade de Santa Catarina. E por isso nós estamos investindo em parceria com as prefeituras e principalmente o apoio da bancada do Oeste, que trabalhou fortemente juntamente com demais deputados de Santa Catarina, que aprovaram esse importante projeto de 100 milhões de reais, que vai ser uma grande iniciativa para fortalecer as propriedades com reservas de água e poder atravessar os períodos de déficit hídrico. O governador Carlos Moisés traçou como prioridade reservação da água na propriedade, uma garantia de produção. Obrigado, secretário. Assim, a gente finaliza o ND Agro de hoje. Lembrando que os assuntos de Santa Catarina e do Brasil você confere no nosso portal ND+. Ótima semana para você, até domingo que vem. Tchau, tchau.